Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que depois de garantir a vaga na final do Paulistão, eliminando São Paulo, ganhou folga ontem e se reapresentou nesta tarde. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Boa noite, Gavini. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Coisa foi muito rápida aqui no CT do Corinthians no dia de hoje. Os titulares ficaram lá na academia, fazendo apenas aquele trabalho regenerativo, e apenas alguns reservas vieram para o campo para trabalhar com o técnico Fábio Carilli. Nesse momento sobrou a gente aqui, ó, a equipe da TV Gazeta e a mosquitaiada que tem no CT do Parque Ecológico a essa hora, picando a gente aqui o tempo todo. Bom, o grande assunto do dia aqui no Corinthians foi o caso que envolve o Fagner e o Cueva, jogador do São Paulo. Por causa dessas imagens que você vai ver aí, o Fagner deu uma paulistinha, né, no Cueva por trás ali, depois de um bate-boca entre eles, e o jogador deve ser denunciado pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. O Corinthians até agora não foi comunicado dessa denúncia, mas é muito provável que ela venha a acontecer e o Fagner seja aí julgado por esse fato, por essa agressão em cima do São Paulino. O detalhe é que isso não deve fazer com que o Fagner fique de fora das finais do Campeonato Paulista. Por quê? As reuniões do TJD da Federação Paulista acontecem às segundas-feiras e na próxima segunda-feira, 1º de maio, é feriado. Então, não haverá reunião e, por conta disso, o Fagner deve jogar sem nenhum problema as duas partidas da decisão. Mas o procurador que fizer a denúncia pode fazer essa denúncia com um pedido de urgência, que aí pode modificar essa situação e o julgamento acontecer antes. Mas isso é pouco provável que aconteça, portanto, o Fagner foi denunciado, mas dificilmente vai ficar de fora da partida, de alguma das partidas da final do Campeonato Paulista. E quem veio conversar com a gente aqui na sala de imprensa foi o Pablo, zagueiro corintiano, que falou exatamente sobre isso, sobre essa possível punição que o Fagner pode sofrer por causa desse vídeo da agressão dele, dessa paulistinha que o Fagner deu no Cueva. Vamos ouvir. Se a gente for analisar o jogo, outros jogadores merecem ser julgados também. Né? Não só o Fagner, né? Estão falando do Fagner. Frisaram o Fagner, então em cima do Fagner. Né? Mas se eu fosse analisaria um conjunto. O jogo muito pegado, né? Sabíamos que ia ser assim. Mas se for analisar, tem outros jogadores aí que podem ser envolvidos também nisso. Dá para falar de outros jogadores, né? Não só do Fagner, que eu estou querendo dizer, entendeu? Porque hoje estão botando o Fagner como agrediu, né? Só ele, né? Mas tem outros jogadores que poderiam também ser citados. Tá aí o Pablo reclamando que outros jogadores poderiam ser citados, mas também na entrevista não acusou ninguém, não quis colocar o nome de ninguém nessa situação de que poderia ser acusado também pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. Agora, se o Fagner vai para o primeiro jogo da decisão, a gente não sabe se ele vai para o segundo, porque ele é um dos jogadores pendurados do Corinthians. Aliás, do time corintiano que vai disputar a primeira partida da decisão, 8 estão pendurados com o segundo cartão amarelo, ou seja, uma grande chance de alguém aí, um desses 8, receber cartão amarelo e não poder jogar na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista. E a respeito disso, o Pablo também falou. No meu ponto de vista, acho que o jogador tem que entrar e esquecer esse lance, porque às vezes a parte de você entrar com o pé atrás para não poder jogar o último jogo, pode prejudicar o jogador, né? Então é difícil o cara entrar numa final do campeonato e saber que se levar um amarelo não pode jogar outro jogo. Mas tem que saber como fazer isso, né? O jogador que tá pendurado vai ter que saber lidar com isso. Você acha que tem jogador que vai tirar o pé pensando no segundo jogo, outros não? Enfim. Aí eu não sei. Cada um vai resolver. Mas eu acho que não pode pensar nisso. Eu, particularmente, não pensaria se eu tivesse pendurado. Porque, às vezes, isso pode atrapalhar o atleta. Né? Se pensar, não tem que chegar de manhã para não
levar o terceiro amarelo para o próximo jogo. Eu, particularmente, faria isso, mas vai de cada jogador, né? Numa final não dá para tirar o pé, não. Independente de cartão amarelo, vai ser jogo duro, sem dúvida nenhuma, porque a Ponte Preta mostrou qualidade para chegar a essa decisão. Eliminou, na sequência, Santos e Palmeiras, que talvez no começo da temporada eram os dois times mais cotados para estar neste momento vivendo a decisão do Campeonato Paulista. A Ponte mostrou seus méritos e o Pablo mostrou que enxergou bem o time da Macaca. Falou sobre as qualidades do adversário do Corinthians na decisão do Paulistão. Eu vejo que tem um ataque forte, né, veloz, três jogadores muito rápidos, né, que tem que ter um cuidado. Não chegou por acaso, isso todo mundo viu. Então, se tratando de final, tem que entrar muito, muito focado. Mas eu acredito que é isso, tem um ataque forte, tem um sistema defensivo forte também. Tem um meio de campo também de qualidade. Sobre a velocidade, como é que dá para parar esse ataque? Acho que fechando os espaços, né? O nosso time já mostrou essa nossa qualidade, tirando a velocidade do time. Temos um sistema defensivo muito forte. Se eu não me engano, é a zaga menos vazada do campeonato. Não sei, né? Então acho que é isso, tirando a velocidade dos jogadores dele. Mas no jogo, né? No jogo é difícil da gente pensar muitas coisas, mas eu acho que é isso, fechando os espaços para a gente não ser surpreendido. Todo cuidado é pouco com o ataque da Ponte, do veloz ataque da Ponte Preta. Foi na velocidade no primeiro jogo que a Ponte surpreendeu o Palmeiras naqueles 30 minutos iniciais que foram fundamentais para a classificação. Marcou muito forte e saiu com muita velocidade quando foi para o ataque e acabou resolvendo a partida com 3-0 em 30 minutos de jogo. Agora, outra notícia importante de hoje tem a ver com o Pedrinho, jogador que formado nas categorias de base do Corinthians, que passou a integrar o elenco de profissionais após a conquista do título da Copa São Paulo de Juniores. Ele teve o contrato dele aumentado. Se encerrava em 2018, passou para 2020 e aí aumentou também multa de rescisão para clubes nacionais, internacionais, enfim, o Corinthians resguardando o seu patrimônio, já que o Pedrinho é um jogador que tem muito futuro, jogou poucas vezes ainda na equipe profissional, mas sempre que entrou bem e mostrou bastante qualidade. Bom, é isso. Essas são as informações. O primeiro dia de trabalho do Corinthians visando a decisão do Campeonato Paulista. Tchau pra vocês. Vou ficar aqui, eu e os mosquitos aqui no Corinthians. Tchau, tchau. Faça o repelente, Gavini. Se não toma uma picada, aí vai ter uma dengue, alguma coisa. Boa noite, muito obrigada por todas as informações. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vai ser um jogo bem interessante, Corinthians e Ponte Preta, até porque o sistema de jogo é muito parecido, né? Tem uma defesa sólida, os dois times têm defesas sólidas e explora o contra-ataque. A Ponte Preta com um pouco mais de velocidade que o Corinthians, curiosamente, porque tem lá o Luca, que era um jogador que o Fábio Carille pretendia contar, né, mas não como titular. E aí o Luca resolveu respirar outros ares, foi para a Ponte Preta e está se dando muito bem. E o Potker, que já foi artilheiro ano passado do Brasileirão, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, funciona muito bem. Vai ser um jogo bem interessante. Duro vai ser sair gol, né? Porque as duas equipes são bem pragmáticas, bem sólidas, quer dizer, é uma coisa você vê o Corinthians jogando contra equipes que propõem o jogo, e a Ponte Preta fez o mesmo contra o Santos, contra o Palmeiras, se deu bem, assim como o Corinthians se deu bem diante do São Paulo. Vai ser um jogo interessante de se ver, sem falar que é final de campeonato. Aí o espírito já é outro, né? Celso, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu só espero uma coisa, que esse jogo não vire uma guerra. Porque, para mim, já está virando uma guerra. Por quê, Chico? Em primeiro lugar, o jogo não deveria ser no estádio da Ponte, nem aqui nem na China, gente. Não é porque é o estádio da Ponte. Não, podia até ser o Água Santa na decisão. Não dá para ser. O estádio é acanhado, o estádio é pequeno. Eu até no domingo passado falei que o estádio é medieval mesmo. É um estádio que quase não tem banheiro para a torcida. É um negócio horrível. Nós acabamos de fazer uma Copa do Mundo há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Temos estádios maravilhosos no Brasil. Vão jogar na casa da Ponte Preta por quê? Porque o pessoal acha que é justo. Mas de onde sai essa justiça? E o conforto do torcedor? Não tem.
Não, porque é o nosso campo, foi assim contra o Palmeiras, vão querer ganhar no grito, né? E colocaram já um árbitro para apitar essa partida, que é o rei do cartão amarelo. O Corinthians tem, a informação do Gavini, ele esqueceu um cara, que é o Léo Jabá, que é reserva e tem 2 cartões. Então são 9 pendurados. A Ponte tem 5 pendurados. Como é que... De 9 mais 5 dá 14. Como é que 14 jogadores com cartão amarelo prestam a receber? Você acha que um não vai receber? Não vai receber nenhum? Com um cara que só para o Corinthians deu 30 cartões amarelos e 2 vermelhos? Aí você fala, bom, mas a Ponte não teve nenhum jogador expulso, deu o Corinthians no Campeonato Paulista. É verdade, tem esse lado. Mas esse juiz é um juiz demagogo, é um juiz caseiro e que gosta de dar cartão. Então, evidentemente, que o Corinthians corre o risco de jogar com o reserva do reserva na final do campeonato. Você escreveu isso na sua coluna que está em destaque lá no site Gazetesportiva. Exatamente, é a reserva da reserva. O Corinthians corre o risco de jogar com o reserva da reserva. Contra a Ponte Preta quase completa, porque o Potker não está pendurado, o Lucas não está pendurado, aquele carinha, o Cleison lá, como é o camisa 7, o baixinho? O Cleison, que o Cleison está querendo. Também, está querendo. Não está pendurado. Parou as negociações agora por causa da final. Então, está o Bob pendurado, está o Jadson deles lá está pendurado, e outros jogadores que não fazem a menor importância para o time. Se perder amanhã ou depois, tem substituto. Agora, o Corinthians, se perder Jadson, se perder Jô, se perder quem mais que está pendurado? O Guilherme Arana. Se perder esses caras, principalmente o Jô, que é um cara decisivo, vai jogar quem? O Romero está pendurado também. Quer dizer, a minha avó, quer dizer, já colocaram o juiz que vai atrapalhar o Corinthians, sem dúvida nenhuma. A mão que ele puder, ele dá. Fagner também. E outra coisa, quero sair em defesa aí tá todo mundo metendo o pau no Fagner. O Pablo falou um negócio aí que ele tem razão. O nosso querido Wesley literalmente deu um pé no saco do Léo Jabá. Ele veio na corrida e chutou as partes baixas do Léo Jabá. O Léo Jabá foi quase a nocaute de tanta dor. Sabe o que aconteceu com o cara? Ele recebeu um amarelo. Nem expulso ele foi. O Cueva também agride o Fagner. Você vê que ele tenta dar cabeçada. Agride o Fagner. Os dois têm que ser punidos. Agora, tirando esse lance do Wesley, isso aí que aconteceu entre o Fagner e o Cueva é coisa de jogo, gente. Mas merecia os dois receberam cartão, se me fala a memória. Receberam cartão, mas merecia do jogo. O futebol está ficando um esporte de fresco. É um esporte de contato. Quantas vezes... Mas aí é agressão, né, Chico? Não é agressão. Não é agressão, é do jogo. O jogo é uma disputa pela bola. Fora do lance, cabeação da cabeça. Os caras se estranharam. Os caras se estranharam. Houve um estranhamento ali. Mas depois ficou tudo certo. Acontece. Eu me lembro muito bem que o Nunes, que jogava de centroavante no Flamengo, ficava 3 dias sem tomar banho. Ficava 3 dias sem tomar banho, ia no banheiro e não se limpava, para ficar agarrando o beck adversário, para o cara deixar ele livre e fazer gol. Sem falar que ele fazia outras coisas. Pegava, sabe, nas partes íntimas dos caras, enchia a paciência. Isso não era falta. Isso não foi nunca falta. Um soco na cara. Não é se o juiz não vê, né, Chico? O Pelé deu um soco na cara do... Se o árbitro deu um soco na cara do Uruguai, não aconteceu nada. Então, sabe o que acontece? Não está errado. Não está errado, é do jogo. É do jogo. Se o Pelé deu uma cotovelada no uruguaio, o Uruguai deve ter chutado ele o jogo inteiro. Para perder a paciência. O Pelé não era um jogador agressivo. Então, eu acho assim, que o futebol tá indo para um lado cheio de frescura. Futebol é contato, futebol é disputa, futebol é garra, é luta, é briga em campo. Agora, é evidente que ninguém vai matar ninguém. Mas que isso aí que entre o Fagner e o Cueva não foi nada? Não foi nada, gente. Chico, o futebol é isso, cara. Hoje a gente vai discordar em tudo pelo jeito. Eu discordo de você. Acho que os dois merecem ser punidos. O Cueva pela tentativa da cabeçada, o Fagner pela Paulistinha. E outra coisa, a Ponte tem todo o direito de jogar em Campinas. Jogou o campeonato inteiro em Campinas. É a casa dela. Você tirar o jogo da casa dela é punir o torcedor campineiro. Final de campeonato tem que ter 30 mil pessoas. O estádio pelo menos para 30 mil pessoas. E todo o campeonato do mundo é assim. Só o nosso que não é. Porque um bando de cara lá do interior quer que chegue. O jogo tem que ser aqui. O jogo tem que ser aqui. Aqui é a nossa casa. A casa de vocês é uma porcaria. Não pode ser aí. É o que a federação tinha que falar. Não pode ser aí. Escolhe outro estádio.
Vai jogar no Maracanã, vai jogar isso, sabe? Chicão? Vai jogar num lugar bom, num lugar seguro, A força da Ponte num lugar tá lá. legal. Sabe, não. Mas sabe o que é isso? É provincianismo. Não, isso é justiça. Aí, não, senhor. É provincianismo. justiça. Isso é provincianismo. Vê se a final da Copa Europa, é num chiqueiro. Num Mas aí é cortiço um desse. jogo só, Não, Chico, não é num que estádio é isso? já pré-determinado Que é isso? antes. Aí depois tem nego reclamando da Libertadores. Ah, mas na Bolívia não tem estádio de altura. Aqui, Não, bem. desde quando o estádio da Ponte Preta é a altura de uma final do campeonato? Nunca. Nunca foi. empresarial. Agora, os caras vão jogar lá, tomara que não aconteça Só um nada. minuto. Tá certo, Chicão.